Seguimos com outros destaques e informações, porque o presidente da Ucrânia recebeu uma rara visita de um líder asiático. Uma delegação da Coreia do Sul desembarcou em Kiev e levou na bagagem uma doação de 150 milhões de dólares em ajuda humanitária. Vamos conversar ao vivo com o editor de internacional da Jovem Pan, Marcelo Favalli, que vai nos contar justamente o resultado da reunião entre os dois líderes. Favalli, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Daniel. Uma saudação a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. É claro que Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, recebeu de braços abertos Yoon Suk-yeol, que é o presidente da Coreia do Sul. Ainda mais quando a delegação chegou aí com uma mala com 150 milhões de dólares. Mas cá entre nós, o presidente ucraniano queria mesmo armamentos, um apoio militar muito mais robusto. A Coreia do Sul, que é o 9º maior produtor e exportador de material bélico do mundo, acabou doando, então, para a Ucrânia chamada ajuda militar não letal e, principalmente, artigos para apoio à população que sofre com mais de 500 dias de guerra. Chegamos a um marco importante aí do confronto entre Rússia e Ucrânia. Estamos nos aproximando dessa marca de 1 ano e meio, mas ao longo dessa semana, que termina nesse sábado, nós estamos já na marca de mais de 500 dias de confronto e no meio do fogo cruzado tem uma população que está cada vez menos assistida. Belicamente falando, a Coreia do Sul ofereceu então o chamado material não letal, que são capacetes, vestimentas, coletes à prova de bala, tanques especializados em busca de minas, isso é muito importante, mas nada que faça diferença num confronto direto com o inimigo, que é justamente o que o presidente ucraniano vem pedindo a nações aliadas. Agora, tirando essa parte tática e voltando para a parte política, este encontro entre Soo-yeon e Volodymyr Zelensky tem um caráter diplomático muito importante. O Zelensky já recebeu um monte de visitas de líderes da Europa Ocidental, da América do Norte, em especial o presidente americano Joe Biden, mas quando ele recebe essas visitas de delegações que estão geograficamente mais perto da Rússia, têm relações diplomáticas com a Rússia muito bem estabelecidas, que é o caso do Japão, que é o caso da Coreia do Sul, isso também dá um balanço de eixo na parte diplomática e política do conflito. Ou seja, quando um país aponta um favorecimento à Ucrânia, nem que seja com uma visita de Estado, significa que está deixando, então, de apoiar, pelo menos moralmente, o Vladimir Putin. E aí a gente faz uma leitura de entrelinhas, que é um esvaziamento de uma expressão que eu gosto muito de usar, porque eu acho que ela é autoexplicativa: capital político. Bom, falando então da guerra em si, nesses mais de 500 dias, a gente chega a um mapa que não tem mudado muito para ser um problema para a Rússia, porque um país que historicamente tem uma força bélica muito importante, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, estancou nesse avanço. Eles dominaram uma área importante formada por essa meia-lua. Aqui essas marcações no mapa são dos últimos dias onde houve confrontos mais intensos, praticamente batalhas homem a homem. A gente vê que esta área, embora consolidada pelos russos, ela não muda muito, significa que não há avanços. Houve a batalha de Bakhmut, eles tentaram chegar em Kharkiv, que é uma cidade grande, importante, que tem um polo industrial bastante fundamental para a Ucrânia. Então, perder uma cidade desse porte significa ter uma perda importante na guerra, mas os russos não chegaram. Significa também que a Ucrânia tem imposto uma barreira de contraofensiva expressiva. Agora, quando a gente fala aí de encontros de líderes, avanços táticos, recuada e barreiras de contraofensiva, a gente não pode esquecer jamais de quem fica no meio do fogo cruzado, que é a população, que não tem nada a ver com essas disputas políticas. E aí a gente chega a este mapa que foi produzido ao longo dessa semana, numa contabilidade de organizações não governamentais apoiadas por organismos das Nações Unidas que observam refugiados de guerra e vítimas de conflito. Por que eu estou dando ênfase que são números que vêm de organizações não governamentais? Porque isso aqui não corrobora nenhum discurso de quem ataca ou de quem está sendo atacado. E a gente não pode esquecer
que a propaganda de guerra é sempre um elemento muito importante em qualquer conflito. Aqui não tem nenhuma propaganda. Um número da Acnur, que é a agência da ONU para refugiados e que observa palcos de guerra com muito cuidado, concluiu que nesses 500 dias de conflito foram 9.000 mortos civis. Estamos ignorando aqui os uniformizados, porque cada exército dá um número e a gente entende que eles estão sempre meio anabolizados. Mas de civis são 9.000 mortos, sendo 500 crianças nesse saldo. E claro que os mapas combinam, por razões óbvias, né? Então, essas áreas de conflito homem a homem, essa guerra de trincheira, onde os pelotões entram em choque, nós temos as áreas de maior baixa civis. Tem um agravante, né? Obviamente que outras áreas do país, estou falando da Ucrânia, foram atacadas, como a capital Kiev, que foi bombardeada, esta região perto da Polônia, mas percebam que as baixas civis, os mortos, eles vão diminuindo conforme a gente sai da zona leste para a zona oeste do país. Por quê? Porque aqui, para Belarus menos, mas para a Polônia mais, para a Romênia e para a Moldávia, foram formados corredores de fuga para esses civis que conseguiram deixar as suas casas, que tinham condições de comprar uma passagem, tirar um carro da garagem, abastecer, levar comida, suprimentos para fazer uma travessia para outros países e principalmente conseguiram porto seguro em outros países. Quem estava mais perto da área de conflito e face a face com o inimigo não conseguiu fugir, obviamente. Então, por isso, essa concentração de vítimas civis. A gente não pode esquecer que no conflito sobram essas pessoas, 9.000 mortos por enquanto, 500 crianças e tirando outros desdobramentos que são óbvios, né? Nós estamos falando de milhares de estudantes que não têm a menor perspectiva de voltar para a escola, pessoas que ficaram feridas que não têm atendimento médico, porque nós estamos falando aqui de cidades que foram resumidas a ruínas, numa guerra que não existe nenhuma expectativa para acabar, Daniel. Pois é, são números assustadores, é uma situação muito preocupante, a gente vem acompanhando isso ao longo dos últimos meses. Agora, Favale chamou atenção também que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele disse que a Rússia está empregando todos os seus recursos e suas forças para brecar a chamada contraofensiva da Ucrânia. A perda do reforço do grupo Wagner por parte da Rússia teve algum tipo de impacto no poder de fogo das tropas de Putin? Até agora, o que se sabe sobre isso? Daniel, eu vou voltar para esse mapa, porque aqui nós temos um avanço das tropas com o grupo Wagner, sem grupo Wagner. Fazer um parênteses rápido, muito bem lembrado pelo Daniel, nós estamos falando de um grupo mercenário, em outras palavras, ou numa palavra mais técnica, que é uma tropa paramilitar, pessoas muito bem treinadas, mas que não pertencem ao exército regular da Rússia, que foram contratados pelo Estado russo, por Moscou. Eles ganharam para participar nessa guerra. Isso não é ilegal. Aliás, outros países, Estados Unidos, Reino Unido, só para citar dois, né? A nação britânica também usam em outros palcos de guerra os chamados mercenários, ou quem quiser uma expressão mais sofisticada, os exércitos particulares. Por dois motivos. Primeiro, porque se um país vier a ser levado para um tribunal internacional para responder por crimes de guerra, ele pode alegar, não, mas não fui eu quem fez, foi esse grupo mercenário. Eu paguei, mas não tem o meu DNA nessa ação. E no frigir dos ovos é o seguinte, esses grupos mercenários acabam executando a tática suja, que os militares, né, os oficiais, as patentes, não podem estar envolvidos nesse sentido. Houve aí uma quebra da confiança do grupo Wagner com o presidente Vladimir Putin. Voltando no tempo, aí há 2 semanas, a gente teve um motim, ou um princípio de motim, com o líder do grupo Wagner, um dos líderes do grupo Wagner, dizendo que iria invadir Moscou, a capital Moscou. Isso acabou terminando em panos quentes. E agora o grupo Wagner acabou teoricamente dissolvido e recebeu uma proposta de se exilar aqui, em Belarus, que é um país cujo presidente tem apoio direto e declarado ao presidente russo Vladimir Putin e que é um aliado já há décadas da administração
do presidente Vladimir Putin. Então, teoricamente, o grupo está exilado aqui. Mas a gente sabe que ainda existem núcleos do grupo Wagner dentro da Rússia e estão caminhando para Belarus. É uma solução do problema? Pode ser um reagrupamento, porque quando a guerra começou, em fevereiro do ano passado, né, há mais de 1 ano e 4 meses, houve uma frente que tentou chegar na capital Kiev partindo de Belarus. Então a gente também pode presumir que, se reagrupado o grupo Wagner em Belarus, pode abrir um outro campo. Mas a Rússia não está metida só nessa guerra aqui. Também tem conflitos armados, né, na Síria, que também apoia a ditadura de Bashar al-Assad. O grupo Wagner faz atuações na Síria, só para todo mundo entender esse contexto. Agora, houve um prejuízo menos militar, mas mais político, porque o presidente Vladimir Putin saiu um pouco arranhado, estremecido, politicamente falando, retomo. O ano que vem, 2024, tem eleições na Rússia e isso pode ser usado, Daniel, pela oposição para tentar diminuir de novo a expressão capital político de Vladimir Putin. Antes de nós formalizarmos o convite para as pessoas que nos acompanham, antes disso, queria fazer um parênteses, já que você trouxe destaques importantes acerca da participação do grupo Wagner nesta guerra. Havia um acordo, quando você mencionou esse deslocamento de parte do grupo para Belarus, havia um acordo que o mandatário do grupo Wagner, o Prigozhin, recebesse apoio e exílio, se autoexilasse, na verdade, até a convite do presidente de Belarus confirma isso para a gente, mas essa semana uma informação surpreendeu a todos. Ele teve uma reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Se você puder nos explicar rapidamente, que daí a gente emenda com o convite para o JP Internacional. Pois é o seguinte, olhar a Rússia e entender o que acontece lá dentro é muito difícil. Tem algumas vezes que isso é quase impossível. Por muito menos, desafetos, inimigos do presidente Vladimir Putin, opositores, tiveram um final muito trágico. Desapareceram, foram envenenados, apareceram mortos, foram presos. Imaginem, um paramilitar fortemente armado, treinado, com um pelotão ao seu favor, levantar a voz contra o presidente Putin. Tá certo que o Prigozhin nunca acusou o fracasso da operação, nunca ele acreditou isso a Putin. Ele falava que era problema do alto comando do Exército, do Ministério da Defesa, mas de qualquer maneira foi alguém que se opôs claramente ao Kremlin, ao núcleo duro do poder na Rússia. Esperava-se que ele desaparecesse do mapa. Não foi para Belarus ainda, continua em São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, e berço tanto de Prigozhin quanto do próprio Vladimir Putin. Eles se conhecem lá atrás, no final dos anos 90, são amigos de longa data. Então eles reapareceram, na verdade, houve um encontro entre os dois, isso estava secreto, um jornal francês, Libération, ele deu essa informação, o Kremlin foi obrigado a confirmar, então parece que fizeram uma espécie de pazes. O que está por essa história, a gente trata mais tarde, na sequência do jornal Jovem Pan, o Jovem Pan Internacional, em que a gente esmiuça um pouco mais essa história, ouviremos especialistas internacionais e, claro, eu convido todo mundo a acompanhar o nosso próximo programa também. Sem dúvida, coladinho com o jornal Jovem Pan, além deste assunto, outros destaques internacionais importantes da semana, não é isso? Falava de Zelensky apareceu na reunião da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esses 31 países que formam a maior aliança militar já construída na história contemporânea, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o grupo se reuniu na Lituânia para uma reunião anual, como acontece periodicamente. O Zelensky foi convidado como um convidado especial, obviamente, que quando se fala de segurança no Atlântico Norte, a guerra na Ucrânia está diretamente envolvida. O Zelensky foi lá pedir, olha, eu queria fazer parte da OTAN. É claro que ele ouviu um sonoro. A gente também, mas não é agora, a gente não pode entrar no meio de uma guerra, nos colocaria esses 31 países em guerra com a Rússia, colocaríamos numa situação de terceira guerra mundial, não vai rolar. Ele recebeu, inclusive, um presente de última hora do presidente Joe Biden, bombas de fragmentação, a gente também explica no programa. E além desse assunto, você sabe o que é o antropoceno? Nós,
Homo sapiens, a humanidade, deixou marcas tão indeléveis na superfície do planeta que os cientistas acham que está na hora da gente criar um novo marco. Como houve a era glacial, a era dos dinossauros, existe agora a era dos humanos. A marca é tão forte na história do planeta que agora a gente entrou nessa contagem também. Parece complicado, mas eu vou simplificar na sequência no Jovem Pan Internacional. Convido todo mundo a nos acompanhar. É isso, convite feito e formalizado, Jovem Pan Internacional com Marcelo Favalli, coladinho com o Jornal Jovem Pan, a partir das 9 da noite. Nós contamos com você. Valeu, Favalli, bom trabalho. Até já.